Bom dia, estamos aí, hoje é dia 22 de janeiro de 2011, é uma manhã de sábado ensolarada e a gente está gravando esse vídeo para facilitar a comunicação entre a IMA Brasil e as pessoas interessadas em participar no nosso esforço de disseminação do tanque sudor no nosso país. A ferramenta vídeo foi escolhida pelo simples fato dela ter tido uma importância fundamental na transferência do conteúdo feita do mestre John Dickinson para mim, a pessoa, para mim, como aluno dele. Por só termos tido essa ferramenta, nós descobrimos o poder e a eficácia dela, e como o Brasil é um país continental, nós vamos usar muito esse recurso. Então é bom que todas as pessoas envolvidas já comecem a se sentir familiarizados com a comunicação via vídeo. Por outro motivo também, mais eu digo que eu acho que ético, tudo vai ser postado de maneira pública no YouTube. Aqui é a ferramenta da Google, que eu acho que tem a maior abrangência e a maior facilidade de acesso. Com exceção dos vídeos que mostrariam, no caso, as técnicas executadas pelo grão-mestre Qi Yun-yi, porque tem uma propriedade intelectual. Essas então estariam restritas realmente à transferência via venda do DVD, que é um produto que eles vendem, e não nos cabe aqui questionar a justiça dessa iniciativa. Eu acho que se todos os professores e mestres estivessem criando vídeos e vendendo e lucrando com isso, sem dúvida o nosso mercado estaria muito mais sólido, muito mais capitalizado, e nós estaríamos produzindo aí resultados muito melhores. Então vamos passar ao que interessa. Primeiramente, para os que não me conhecem, eu estou no Taekwondo aí profissionalmente desde 1998, foi quando eu abri a escolinha ainda de artes marciais Rodolfo. Durante todo esse tempo, eu vim trabalhando dentro do Taekwondo, tenho uma experiência prévia no judô, um judô que na época, na década de 70, era muito, eu morava em Ipanema e treinava ali no judô Hermani, e por estar em Ipanema a gente estava muito próximo do jiu-jitsu, então a gente treinava junto, não tinha uma rixa grande, e um judô muito trabalhado nessa questão marcial da própria época. Para quem viveu, estou com 48 anos, e para quem viveu essa época da minha infância, 9, 10, 12, 14, 15 anos, era uma arte marcial muito mais rigorosa na questão ética, pelo menos pelas academias que trabalhavam dessa forma. Bom, então nos Estados Unidos, eu morei um tempo nos Estados Unidos, e lá, procurando uma arte marcial para o meu filho, eu descobri o Taekwondo, que eu não conhecia. É apaixonante, todo mundo que pratica sabe disso. Então me inseri e vi ali uma possibilidade de encontrar felicidade para a minha vida trabalhando com aquilo. Eu vinha buscando no ramo executivo e realmente estava sempre faltando alguma coisa. E graças a Deus eu consegui um resultado legal, bom, na minha concepção de sucesso pessoal satisfatório, que não quer dizer exatamente sucesso financeiro, mas o Taekwondo de 98 para 2006, 2007, teve uma queda muito grande na sua questão, vamos dizer assim, institucional, queda como arte marcial. Evoluiu a olhos vistos hoje em dia como esporte,
Eu recentemente mandei um texto para o site TKD Livre, onde eu acho que eu me expressei mal. Desculpa, estou um pouquinho espumante. Então, eu posso ter sido indelicado quando eu disse que o taekwondo não passava de um esporte. O taekwondo, arte é tudo aquilo que você produz ou executa ou pratica de forma artística, né? Quer dizer, buscando a referência à forma plástica, sonora, escrita, né? Então o conceito de arte, ele não é um conceito estanque, cristalizado, ele é um conceito dinâmico que vem evoluindo junto com a cultura humana. Então realmente eu acho que eu posso ter sido grosseiro, se alguém se incomodou com a minha colocação, me desculpe, né? Mas houve sem dúvida nenhuma uma institucionalização muito pesada, a qual deixou de me agradar. E eu fui buscar outros caminhos. Na busca desses caminhos, um amigo, o John Dickinson, que até então era o amigo John Dickinson, do Tang Soo Do, de herança Mudokan da IMA, ele me ofereceu a indicação para a associação dele, né? No momento eu não entendi bem como funcionava, mas eu vou explicar aqui porque essa questão de oferecer a indicação. Então nós já éramos amigos, já trocávamos alguma informação aí via internet, está inclusive ainda no meu Orkut, uma conversa com ele muito interessante, porque foi justamente ali onde a gente falou mais seriamente sobre a minha entrada para a IMA, ou para a prática do Tang Soo Do. Eu vi o Tang Soo Do como uma coisa muito distante, era uma referência histórica, né? A própria disseminação do taekwondo, na América do Sul, ela foi baseada na transferência, na transmissão de uma história que ocultava a coexistência do Tang Soo Do. Ou seja, eles nos davam a entender que o Tang Soo Do foi um estágio do taekwondo e não uma arte da qual na época tinha o Tang Soo Do, o Kong Soo Do, que mais tarde parece que virou Tae Soo Do, e com a formação da Korean Taekwondo Association virou Taekwondo, né? Quer dizer, me parece que aí sim o Kong Soo Do, o Tai Soo Do e o Taekwondo houve uma progressão. Estou falando de achismo, não tenho certeza, não sei se ainda existe, estava conversando com outro mestre brasileiro sobre isso, não sei se ainda existe o Kong Soo Do enquanto modalidade, tomara que exista, porque quanto mais melhor. Existe aquela máxima que a gente diz que não existe uma estrela que atropele a outra, tem lugar para todas no universo, né? Então eu e o John fizemos essa vamos dizer assim, essa aproximação mais específica da minha, uma possível entrada minha no Tang Soo Do, uma vez que eu já me sentia desconfortável no taekwondo. A IMA, a International Martial Arts Association, é uma entidade diferente, tá? Ela funciona como uma fraternidade. A fraternidade, ela tem essa característica, ou irmandade, ou fraternidade, ela tem essa característica de selecionar via convite e via aprovação do convite os membros que poderão fazer parte dela ou não. Eu só tomei consciência de como e isso é interessante até quando a gente está lidando com cultura, quando eu vi o processo que eu passei lá em Nova Jersey, lá em New Jersey, quando eu fui fazer o meu exame lá em julho do ano passado, tá? Mas a IMA, ela foi fundada pelo grão-mestre Kyu Lee quando ele saiu da American Tang Soo Do Association, se não me engano, tá certo? Que foi uma entidade que entrou nos Estados Unidos com o movimento de expansão da escola Mudokan, do mestre
do grão-mestre Wang Yi. Tá? E então ela é uma entidade criada pelo grão-mestre Qi Yunyi sob a filosofia que o grão-mestre Qi Yunyi absorveu do grão-mestre Wang Yi, pelo objetivo do grão-mestre Wang Yi de transformar o Tang Soo Do numa cultura, digamos assim, universal, que cada praticante se compromete em difundir, pulverizar essa cultura maravilhosa. Bom, retornamos aqui ao nosso tutorial. Nós paramos na explicação sobre a International Martial Arts Association. Então, como eu disse a vocês, ela foi criada, né, pelo grão-mestre Qi Yunyi. O grão-mestre Qi Yunyi é considerado uma importante celebridade dentro do universo das artes marciais. Ele tem uma história que anda paralelamente com a história da ocidentalização das artes marciais coreanas. Ele nasceu logo em seguida, se eu não me engano, da guerra da Coreia, ou durante a guerra, mas cresceu mais ou menos na mesma. Ele tem mais ou menos a mesma idade dos mestres que vieram para o Brasil. Ele tem, se não me engano, 65 anos hoje por aí. Então ele cresceu ali na Coreia devastada, né, uma nação ainda sem, lutando para resgatar sua identidade. Porém, a Coreia foi muito afetada pela Guerra Fria. A Coreia, na verdade, foi um grande campo de batalha onde as potências se enfrentaram. O seu povo, sua nação, a sua cultura, né, foi usada como massa de manobra, como elemento estratégico desse enfrentamento entre, na época, os Estados Unidos capitalista e a Rússia comunista, né, os dois sistemas. E infelizmente nós temos até hoje algum resíduo dessa divisão. A Coreia, infelizmente, até hoje permanece dividida, né? Quer dizer, irmãos no norte, irmãos no sul, né? Uma tragédia cultural e para a nacionalidade mesmo deles, porque eles consideram a mesma Coreia, né? Nós vemos como dois países, eles não. É uma Coreia dividida, e essa divisão, esse corte sangra no espírito e no coração deles, a gente vê isso claramente. Porém, vamos voltar para o Brasil de 2011. Então, o que aconteceu? O grão-mestre Qi Yunyi, ele começou a ensinar com 12 anos de idade, novinho, muito novo. Vocês têm uma ideia de por que ele é uma pessoa tão envolvida com essa história da disseminação da arte marcial coreana no mundo? Ele treinou como faixa preta, né, novinho, garoto e mais participando, que era faixa preta, com o Chuck Norris, o Carlos Norris, que foi o cara, a pessoa, o mestre, né, vamos falar sobre essa intimidade, porque ele é artista de cinema, né? Então a gente acha que conhece ele intimamente. Mas o senhor Carlos Norris, que é o Chuck Norris, ele veio para os Estados Unidos e divulgou, e deu início à divulgação. Bruce Lee também, ele treinou uma parte da técnica, e também ele era uma pessoa nobre, então ele dizia do que se tratava, não escondia, não dizia que era coisa dele, como muita gente faz. E o Chuck Norris trouxe essa história. Eles treinaram juntos, ou conviveram, na base aérea de Busan, se não me engano. O nome é esse, Busan.
Mas é a tal da base aérea onde tudo começou, né? Quer dizer, foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos à Europa, Europa e Estados Unidos para o Brasil. Né? O grão-mestre Kyung-hee, ele foi enviado pelo mestre Hwang-hee primeiramente para a Grécia, para difundir o Mudokan na Grécia. Na época, Mudokan. Isso é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco também. O que há de diferente ou de igual entre o Mudokan e o Tang Soo Do contemporâneo, que as pessoas confundem um pouco. Então o mestre Kyung-hee, ele ia para a Grécia primeiro, mas aí os amigos deles que já estavam nos Estados Unidos pediram ao mestre Hwang-hee que o enviasse para os Estados Unidos, que tinha um perfil mais semelhante, porque o mestre Hwang-hee é uma pessoa diferente um pouquinho daquele oriental tradicional, né, com cabeça mais rígida, um pouquinho desconfiada. O mestre, ele é uma pessoa muito proativa, ele é muito positivo nas coisas que ele conversa com você, ele é muito cabeça aberta. Ele tem uma compreensão assim pela a gente chama de hardship em inglês, né? Quer dizer, pela dificuldade que a pessoa vai ter no trabalho dela, muito grande, um respeito muito grande. Por isso o torna muito humilde e muito inteligente comercialmente também, porque ele te ouve, né? Ele não te diz como é que você deve fazer, ele te mostra o que ele faz e ouve você e procura entender as suas dificuldades. Uma pessoa que eu espero que todos vocês conheçam, uma pessoa que vale a pena a gente ter como um modelo a seguir, né? Isso eu falo porque eu conheci ele aos meus 47 anos de idade, já com algum conhecimento de vida, né? O mestre Kyung-hee, ele a princípio ele participou de toda uma estrutura mais pesada, que era o Mudokan, né, na época, né, aquela coisa do Subak-do, Tang Soo Do, os nomes se confundem por motivo de direitos autorais, somente Subak-do, que a atual escola dita Mudokan usa, é a mesma coisa do Tang Soo Do, só que o Subak-do, como não existe o Subak-do, só existe o Subak, eles colocaram o Do e conseguiram patentear o Subak-do, então ninguém mais pode usar. O Tang Soo Do, como é uma cultura, mesmo que você querer patentear capoeira, né? Então é judô, então é impossível. Então o Tang Soo Do é o mesmo significado de karatê, né? Quer dizer, estilo de mão da China, né? Tang era uma dinastia chinesa, Su, mão, Do, estilo, ou modalidade, ou prática. Então, quer dizer, a IMA surgiu de uma impressão que o mestre Gui tinha de que o peso institucional dentro do que na época era o Mudokan, ou o Tang Soo Do, Subak-do, estava demais e tirava a sensação de liberdade dos personagens. Isso é a forma que eu entendi. Se for diferente, me desculpem as pessoas que sabem mais a história do que eu. Mas o que eu entendi, do pouco que eu entendi, eu consegui concluir isso, né? Que a pessoa estava se sentindo presa, um pouco semelhante ao que a gente aqui no Brasil, pelo menos eu e um grupo que tem conversado comigo e tem se aproximado, sentiu com a institucionalização, o encastelamento do taekwondo. Quero falar uma coisa para vocês muito particular. Para mim, taekwondo e Tang Soo Do é a mesma coisa. Eu não vejo arte, e isso eu digo que eu sou artista, eu sou músico, eu sou ordenado pela Ordem dos Músicos do Brasil, né? Para mim a arte não tem fronteira. Você não pode dizer que a arte tem posse, propriedade, tem no máximo autoria. Mesmo assim, até o momento que a pessoa escreve. Porque você escreve uma música aqui, eu toco de outra forma, impossível, jamais vou tocar igual a você. Então eu acho assim, taekwondo e Tang Soo Do são
vamos dizer assim, dois rios que correm da mesma fonte. Só que no rio do Tanque Sudô eu vejo particularmente, e algumas pessoas que estão com a gente aí nesse processo, no rio do Tanque Sudô eu consigo navegar com mais liberdade, com mais criatividade, com mais respeito à minha pessoa e ao meu trabalho. A IMA ela tem um respeito sagrado pela escola, pelo professor e pela transmissão, pela transferência do conteúdo enquanto cultura. O mestre Guilherme tem uma formação em educação física, ele não é um militar. Não que os militares sejam menos democratas, vamos dizer assim, mas que os professores. Mas a vertente da arte marcial militarista ela é claramente mais rígida do que a educacional, que é o que nos interessa aqui. Bom, nessa terceira parte desse nosso vídeo tutorial, eu gostaria de apresentar para vocês algumas ferramentas que eu mencionei nos vídeos anteriores, mas não demonstrei, certo? Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o DVD que o mestre produziu com ele mesmo. Nós temos a referência em vídeo do fundador da IMA executando as técnicas, né? Aqui nós estamos em processo de tradução de outras ferramentas, né? Esse aqui, ó, é o manual do aluno. Esse manual do aluno ele contém todo o conteúdo até o nível de Shodanbo, conteúdo teórico, né? Até o nível de Shodanbo. Shodanbo é o aspirante a preta, que é uma graduação que vem depois do primeiro Budo. O pessoal que está vindo do Taekwondo não está acostumado com essa filosofia de aspirante, né? Que se usava no primeiro Budo. Existem outras ferramentas também, como essa aqui, por exemplo, o manual do Yusosik de Rian. O Yusosik de Rian é muito próximo do que nós treinamos como Rambon Kirigi, né? E do Bao Kirigi, Sebon Kirigi, são os ataques e defesas coordenadas. Então vamos voltar aqui à nossa mensagem institucional. Bom, terminando, o mestre Yi, a IMA do mestre IMA, como nós chamamos aqui no Brasil, IMA, por que nós chamamos IMA, IMA? Porque IMA em coreano ele testa. Então, nos meus primeiros diálogos com o mestre Kyun-Yi, ele ficava um pouco confuso. Ele ficava um pouco confuso quando eu dizia para ele que eu ia entrar de testa. Ele entendia que eu ia entrar dando cabeçada, né? Porque eu falava, vou entrar para IMA, vou entrar na IMA, e IMA quer dizer testa, né? Então a gente fala IMA, ou eles, como eles falam lá, IMA, tá? Então a IMA, no início da minha relação, o brasileiro ele é muito, ele é gato escaldado. Então a gente, principalmente nós que viemos do Taekwondo, nós vemos toda hora aí abusos institucionais cometidos. Um dos motivos de eu ter me afastar de vez do Taekwondo enquanto instituição, não em arte, porque eu pratico Taekwondo até a hora que eu quiser.
Eu sou um homem livre, um livre pensador, um artista marcial livre. Eu faço da minha prática absolutamente o que eu quero. Eu só tenho que ter o compromisso e a responsabilidade enquanto profissional. Não existe instituição no mundo que vai me limitar o meu desejo criativo, a minha ação corporal. Né? Quer dizer, a gente fala na arte marcial coreana, nós valorizamos muito a questão de ter um espírito indomável. Né? E o meu espírito, enquanto ser humano, ser vivo, ser pensante, é absolutamente indomável. Então, não tolero restrições institucionais à minha capacidade ou ao meu anseio artístico, né? Ou à minha criatividade. Então, eu saí do taekwondo porque me vi coisas do tipo tentativa de intimidação, né? Depois de eu ter desempenhado um trabalho legal, honesto dentro de uma instituição, de uma entidade, né? No momento da minha saída houve um certo desconforto, mas isso são águas passadas. Bom, então justamente por ser gato escaldado, eu falei, o pensamento inicial foi de não entrar 100% dentro do que era a IMA, porque eu não conhecia a IMA ainda. Quando eu fui para lá fazer meu exame, eu e mestre Nilber, eu fui sem conhecer, só conhecia de longe, né? Então nós criamos aqui, ainda antes de eu ir, a Associação Brasileira de Tang Soo Do. Né? A Associação Brasileira de Tang Soo Do, ela tem no seu DNA o desejo de se trabalhar a questão da profissão do instrutor de arte marcial com uma abrangência que hoje se chama viral, porque você trabalha por pulverização, quase que como uma contaminação virótica mesmo, né? Quer dizer, você disseminar aquilo ali o máximo que você puder, e disseminar com a filosofia de profissionalismo livre e libertário. Quer dizer, eu devo ensinar uma arte marcial para que quando eu não estiver presente, aquele meu aluno possa se utilizar dos tesouros que eu aprendi com meus mestres e que eu tento passar para ele, para a vida dele, independente de eu estar ali ou não. Essa é a função do professor. Né? Quer dizer, todo mundo sabe que o nosso aluno usa o que ele aprende com a gente quando a gente está muito longe dele. Assim como o filho usa o que aprende com o pai e com a mãe, quando eles não estão mais presentes. Certo? Aí é que a gente vai ver se a educação funcionou ou não. Né? Então, nós criamos a Associação Brasileira de Tang Soo Do nesse espírito um pouco ainda cético, um pouco ainda inseguro, um pouco ainda desconfiado. Né? Quando eu me deparei com a International Martial Arts Association, houve uma coisa muito interessante, que foi o mestre Yi me colocar para treinar com todos os professores que ele pôde. Então, quer dizer, eu passei os 20 e poucos dias lá que eu fiquei treinando antes do meu exame, treinando de manhã, de tarde e de noite. O Nilber treinava de manhã, de tarde e de noite, por até motivo de piada. Em alguns vídeos que a gente fez, então no YouTube, eu tenho um canal no YouTube lá, é Yano Hausen junto, com I, com H maiúsculo. Quem quiser ver a nossa experiência está lá. A gente fez tudo da forma mais transparente possível, para que não houvesse dúvidas, não pairassem desconfiança, transparente. Tá? Então, depois que nós passamos esse tempo lá e vimos como eles funcionam, a qualidade do trabalho deles, a gente já ficou meio assim, com água na boca. Daquilo ali, a gente falou, aquilo ali é que é legal para o profissional de ensino da arte marcial. Nós não estamos aqui querendo colocar doutrinar ninguém. A Associação Internacional de Artes Marciais, ela é um excelente lar para professores e para os alunos dos professores, consequentemente. Tá? Nada contra as outras. Bom, então nós chegamos com essa ideia
pré-concebida, que é um pouco preconceituosa, de quais limites que institucionais que a IMA poderia nos colocar. Bom, não houveram limites que não fossem compatíveis com a preocupação ética e técnica, né, que são bem-vindos, porque nós estamos aprendendo e eles estão nos ensinando, então essa relação sempre deverá haver, de ouvir com respeito e muito carinho o que os mais experientes esperam de nós. Houve também, então, nós voltamos dos Estados Unidos absolutamente impressionados com toda a gentileza, com tantas das pessoas que ali treinaram, com como eles levam a sério o treinamento, né? E começamos a trabalhar aqui. Nós tivemos em dezembro, vamos dizer, a nossa primeira fase de eventos conjuntos, que seriam a Associação Brasileira de Taekwondo e International Martial Arts Association. A International Martial Arts Association deu um show de competência e respeito. Deu um show. O nível de capricho dele nos mínimos detalhes, desde o papel com o qual é feito o diploma, até com respeito mesmo à metodologia escolhida por nós no Brasil para desenvolvermos a disseminação do Taekwondo, foi inacreditável praticamente. Isso fez com que a gente repensasse a necessidade de haver uma Associação Brasileira de Taekwondo. Porque haveria inevitavelmente uma redundância de burocracia, de custo absolutamente desnecessária, como toda redundância, né? E colocaria esse esforço de disseminação do Taekwondo vulnerável a intenções políticas, né? Porque havendo uma presidência, com certeza haveria talvez amanhã uma luta pela ocupação dessa presidência. Então eu me reuni com os diretores que estavam atuando efetivamente vamos dizer assim, na linha de frente da Associação Brasileira de Taekwondo. A gente teve uma conversa sobre a possibilidade de nós fazermos como no resto do mundo e nos tornarmos IMA Brasil, como tem a IMA Europa, a IMA Inglaterra, a IMA País de Gales, a IMA Ilha de Malta, né? E começar um trabalho incorporado à estrutura organizacional da IMA. Nossa posição é que, se houvesse respeito por nossas decisões estratégicas e pela nossa atuação local, não haveria o menor problema. Essa semana eu tive uma conversa, lembrar que nós estamos aí no dia 22 de janeiro, eu tive uma conversa semana passada, então eu tive uma conversa com o mestre I, nós falamos a respeito dessa absorção. Ele falou que ele não só achava uma boa ideia, como preferiria, porque ele já tinha passado por essa, vamos dizer assim, essa história de politicagem, entre aspas,
né, de ações políticas dentro de outras instituições. Então ele preferia que o nosso trabalho no Brasil, por ser um trabalho de entradas e bandeiras, um trabalho pioneiro, ele não tivesse exposto ao perigo de uma tomada hostil aí por meio de assembleia. O que é muito democrático quando você já está num processo maduro, né? Porém, quando você está no processo que nós estamos de expansão, né? Você tem, como qualquer ex-militar ou qualquer pessoa pode entender, que a nossa preocupação hoje, com o Rio já estabelecido, é com Porto Alegre, é com Salvador, é com Londrina, que é onde tem pessoas, amigos que estão aí, Minas Gerais, né? Tem pessoas aí, amigos que estão se movimentando para fazer a segunda onda nessas áreas. Então realmente nós decidimos pedir a absorção da IMA, foi aceita e até incentivada pelo mestre I. Nós estamos num processo aí só de coleta de aprovação dos demais diretores, mas a maioria já concordou. Então nós já nos consideramos IMA Brasil, International Martial Arts Association Brazilian Division, ou então Divisão Brasileira, ou sei lá, qual setor Brasil, seja lá o que quiserem nos chamar. Isso ainda vai ser oficializado. No caso, eu era presidente da Associação Brasileira de Tang Soo Do, deixo de ser presidente e passo a diretor nacional. O mestre Nilber, que era vice-presidente, passa a ser secretário-geral no Brasil, porque existe o secretário-geral da IMA, que é o mestre Carson, lá dos Estados Unidos. Então, nacionalmente é mestre Nilber. E as demais diretorias praticamente continuam as mesmas. Por uma decisão estratégica, a coordenação desportiva, que é ocupada por mestre Paulo Gil, foi elevada ao status de diretoria. Então nós contamos com mais uma diretoria central, e vão ser abertas as diretorias estaduais e as supervisões regionais, por região. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Então assim se deu a absorção. Nós deixamos de ser Associação Brasileira de Tang Soo Do e passamos a ser International Martial Arts Association. A International Martial Arts Association, a Divisão Brasil, ela até nos dá a possibilidade de trabalhar com outras modalidades. Não é uma prática dentro da IMA atualmente, mas nada nos impede de absorvermos outras atividades, porque existe o espaço para isso, desde que seja uma decisão conjunta com o nosso presidente agora. Anteriormente na Associação Brasileira de Tang Soo Do, mestre I era nosso presidente de honra, agora ele é nosso presidente efetivo. E é bom porque a gente tira a decisão política do eixo de quem está coordenando a expansão, digamos assim, a perpetuação. A gente não tem mais que se preocupar com a questão política, e sim com a questão pessoal, individual, profissional, o que nos alivia e sem dúvida nos ajuda. Então o Tang Soo Do da IMA, a gente pode colocar dessa forma, o Tang Soo Do da IMA, ele é um Tang Soo Do contemporâneo, tá? Hoje em dia, justamente por motivo essas questões de se tentar patentear o nome Mudo Kwan, né? Uma iniciativa de pessoas ligadas à família do mestre Guangui, que foi o criador do Mudo Kwan. Então, como houve uma iniciativa nesse sentido, os mestres que treinaram com o mestre Guangui, em respeito a ele, decidiram sair da polêmica.
e fazer o seu trabalho independente do próprio Mudokan. Então hoje em dia se considera, está se formando um posicionamento do qual eu tomo e a IMA também toma, é que nós somos de herança Mudokan. Mudokan passa a ser cada vez mais aqueles que tiveram o privilégio de treinar com o mestre Hwang ou de receber o pin number, né, o número no Danbo do mestre Hwang. Então, se algumas pessoas dizem que vocês são do Tangsudo Mudokan, não, nós somos do Tangsudo de herança Mudokan. Tá? O que nós fazemos é o que está nos livros que o mestre Hwang escreveu. Ele escreveu 7 livros. Ele deixou muito material. E nós fazemos o que ele preconizou, filtrado pelo olhar contemporâneo e generoso do mestre Hwang, do mestre Kiwi. Então, quer dizer, eu diria que o Tangsudo, apesar de ser uma comunidade mundial e realmente trabalhar como uma família unida, a gente não vê os sectarismos que a gente vê em outras modalidades. O Tangsudo, o IMA, né, é específico, é especial. Da mesma forma que se trabalha os movimentos. O mestre Hwang tinha uma leitura de que o movimento dos Rians eles deveriam ser fluxos. Então o mestre ele executa, eu não tive a oportunidade, o privilégio de assistir o mestre Hwang executando esses movimentos. Mas o mestre ele faz aquilo de uma forma especial. Vocês vão conhecer, vocês vão ver. Dá a impressão, ele diz uma coisa nos livros dele, que é uma meditação em movimento. A impressão que dá é que realmente você está no estado de Satori, você está realmente fora do seu pensamento, fora do seu corpo. Entendeu? Você está num universo meditativo. Então, vamos partir do princípio que a IMA, ela não levanta a bandeira de nenhuma escola tradicional. Ela trabalha o que ela produz mesmo, que é o Tangsudo da origem Mudokan, mas que não deixa de ser IMA por ser tratado, lapidado pela mente e pela criatividade e espírito marcial do mestre Kyun-Yi. Outro assunto que parece que as pessoas não entenderam muito bem ainda é como é que pode a gente fazer um nivelamento de uma pessoa de uma outra arte marcial para uma arte marcial diferente. A filosofia do nivelamento, como foi dito anteriormente, que não é nada novo, já foi feito, inclusive quando formaram o Taekwondo, é que você não tem, para um adulto, para um mestre com primeiro, segundo, terceiro, quarto dan, você não tem o que ensinar marcialmente, né? Você não tem o que formar, são pessoas formadas e elas estão sendo selecionadas porque são competentes e porque são decentes, porque tem uma história de ética, certo? Então não existe, pelo menos no movimento que nós estamos promovendo, uma situação vertical, onde eu ou qualquer outro mestre já graduado tenhamos a pretensão de formar discípulos. Não é o caso. Mesmo porque a relação professor-discípulo ela é construída durante anos. Nós não temos esse tempo. Nós entendemos que essas pessoas já sendo formadas, elas farão o melhor uso possível da ferramenta marcial Tangsudo.
da cultura marcial Tang Soo Do. Eles vão tirar o que há de bom nisso e se reciclarem. Eles vão aprender a técnica, eles vão aprender os procedimentos e eles vão ter uma exposição à filosofia e à doutrina. E como em qualquer outra situação, quando estamos lidando com adultos, eles vão reciclar a sua própria visão de mundo a partir do que eles conheceram de novo ali. Então, me desculpem, mas se vocês não sabem o que é filosofia, pensamento filosófico e filosofia transformada em ação, eu acho que vocês devem procurar aprender, quer dizer, vocês não, as pessoas que estão vendo isso como uma coisa suspeita, devem procurar aprender um pouquinho mais para ter pelo menos uma crítica fundamentada, embasada. Eu não tenho dúvida, eu estou muito orgulhoso das pessoas que estão se aproximando do Tang Soo Do. Para mim, eu acho que é o mais gratificante. São pessoas culturalmente excelentes, são pessoas marcialmente brilhantes, são profissionais de qualidade incontestável, já muito próxima do que é praticado pela International Martial Arts Association americana e europeia. E a visão do pessoal lá também é essa, da gente. Estão muito admirados com o que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que os brasileiros vão ser uma parte forte, importante desse processo, porque nós somos fortes e importantes. Nós somos poderosos. E eu não tenho dúvida que a história da International Martial Arts Association e do Tang Soo Do mundial está virando uma nova página, está entrando numa fase dourada, por causa do espírito artístico e criativo e dedicado do brasileiro. Eu sou um pouquinho pretensioso sobre as qualidades da nossa raça tupiniquim, com muito orgulho. Bom, nessa parte desse tutorial, a gente precisa tocar num assunto um pouquinho delicado, que com certeza a gente precisa tratar dele agora, para que não venham depois nos trazer problema. Porque, como diz o ditado popular, você tem 2 para te ajudar e 200 para te atrapalhar. Vamos logo assim, cuidar dos 200, nos livrar deles, certo? O Tang Soo Do é uma arte universal, como toda arte. Seria muito inocente da minha parte eu dizer que a música, por exemplo, o samba, tem que ser cristalizada. Isso não acontece com a história. A cultura dinâmica, viva, ela transforma a informação. Porque ela, graças a Deus, permite que cada onda de exercício daquela arte a influencie e a transforme. Assim como é a própria vida orgânica da gente. Depois de você tomar um determinado suco, você já não é mais o mesmo. Nós somos, graças a Deus, dinâmicos. O universo é dinâmico. Tang Soo Do no Brasil. Nós estamos
implementando e difundindo simplesmente o Tang Soo Do, chancelado pela International Martial Arts Association, que tem a sua sede em Woodbury, Nova Jersey, Estados Unidos. Nós não temos nada a ver com nenhum outro Tang Soo Do que se pratica, nem no Brasil, nem em nenhuma outra parte do mundo. Não faz parte das nossas preocupações, certo? E nós aceitamos a todo e qualquer Tang Soo Do como co-irmão, tá? Existe uma tendência de uma postura no Brasil de defesa. Ninguém precisa de defesa. A pessoa precisa de defesa. Na própria natureza funciona assim. Ela está fadada à morte. Tá certo? A natureza é a evolução das espécies. Se uma espécie não tem condição de se alimentar sozinha, ela acaba no planeta. Então, nós não estamos aqui para defender ninguém, para brigar pelo Tang Soo Do. O Tang Soo Do é muito maior do que todos nós juntos. A soma das partes é maior do que o todo. Então, as pessoas que eu não tenho nada com a vida de ninguém, nem nós temos, enquanto instituição, mas as pessoas que se posicionarem como defensores, têm todo o direito de fazê-lo, mas não nos acusem de estar fazendo alguma coisa que não seja justo ou ético, porque é uma mentira covarde, tá certo? Então, o Tang Soo Do entrou no Brasil muito antes da IMA, através do mestre Ano, está entrando, da IMA, através do mestre Ano está entrando. Nós não temos a arrogância de dizer que nós somos os caras do Tang Soo Do, não. Eu sou um aprendiz, graças ao bom Deus que me deu esse sol hoje de manhã. Eu sou um aprendiz e quero aprender para poder ensinar. Então, algumas pessoas estão se incomodando, se incomodando eu não diria, mas se preocupando com o que nós estamos fazendo. Olha só, a posição oficial da IMA Brasil é: nós reconhecemos como praticante de Tang Soo Do todo aquele que praticar Tang Soo Do. É simples assim. O Tang Soo Do chegou no Brasil, me parece, eu não sei, eu leio a história, o que escreve, a princípio eu acredito, que eu dou o benefício da dúvida, eu sou uma pessoa de boa fé. Então, eu acredito no que me contarem. Se é mentira, provavelmente quem contou é mentira. Bom, então entrou no Brasil, parece que na Amazônia, através de um inglês que tinha treinado com a pessoa isso talvez na década de 50, isso foi o que eu vi. Em 1968, chegou no Brasil o grão-mestre, o atual grão-mestre Jun Dolin, que era da escola Muducon, né? E ele chegou, quem conhece a história do Taekwondo sabe que o Taekwondo se formatou como modalidade ou como arte marcial, ou seja, o que for, sob o nome, sob a descrição de Tang Soo Do, na década de 60, de 65, por aí. Então, olha só, o mestre Jun Dolin chegou no Brasil praticando Tang Soo Do. Se ele era da Korean Taekwondo Association, se não era, isso é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele é Tang Soo Do, tá? Ele tem um registro no Danbo. Danbo é o livro preto que todo mestre tem, anota lá suas faixas pretas. Ele tem esse registro no Danbo do Hwang. Quer dizer, é um privilégio que muito poucas pessoas têm no mundo inteiro, então a gente tem que respeitar. O mestre John Hawking, com quem eu trabalhei durante anos, uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ele, o maior respeito, talvez um dos melhores mestres marciais que eu já vi em ação, quer dizer, ele é uma pessoa discreta, então é raro a gente poder ver ele executando as técnicas, mas é gratificante, justamente um valor técnico maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu adoro, né? Ele é
ele tem uma graduação, se não me engano, sexto, sétimo, não sei exatamente, do Muduquan. Eu tive nas minhas mãos o diploma assinado pelo Juan Gui, ainda papel encerado, aquela raridade, me deu vontade de pegar para mim, de não devolver. Então o mestre John Hawking, ele é um mestre do Tang Soo Do. Outras pessoas que treinam no Brasil também, treinam Tang Soo Do, são também. Agora, institucionalmente, a gente precisa que a pessoa seja reconhecida pela sede de Woodbury. Bom, como eu ia dizendo, então, não há por que nós não considerarmos e reconhecermos o trabalho dessas pessoas. E a International Martial Arts Association, ela se dá ao direito de incluir dentro do seu projeto de disseminação do Tang Soo Do no Brasil aqueles que ela achar que tem filosoficamente, tecnicamente, o perfil que nós achamos que deva ser dos membros da International Martial Arts Association Divisão Brasil, que inclusive é autônoma nesse sentido. Ou seja, uma reclamação, qualquer reclamação não, mas qualquer indicação da nossa matriz, ela vai ser avaliada pelos conselhos de seleção do Brasil, porque nós é que vamos ter que conviver com a pessoa. Então, se a pessoa se dirigir ao mestre John Dickinson ou ao mestre Yi, fazendo qualquer tipo de solicitação, eu duvido muito que, pelo respeito que eles têm por nós e pelo trabalho que nós viemos desenvolvendo até agora, que eles nos indiquem algum tipo de ação que não seja a da conversa, do diálogo, ok? Mas nós reconhecemos, a princípio nós reconhecemos todos os Tang Soo Dos do mundo, não só no Brasil, mas do mundo, tá? E simplesmente a administração da expansão do Tang Soo Do no Brasil, da International Martial Arts Association, ela tem uma estratégia na qual nós estamos selecionando as pessoas que vão exercer a função de pioneiros de entradas e bandeiras, certo? Nós estamos aí respeitando a todos. Bom, resolvidas as questões aí, digamos, ligadas à base institucional, nós vamos agora entrar na área do trabalho. Nós estamos executando na disseminação do Tang Soo Do da IMA um plano que foi elaborado a princípio para ser executado no Taekwondo, no período no qual eu estava envolvido na gestão de uma entidade. Só que, graças a Deus, o destino me levou para o Tang Soo Do, e por existir menos a prática, né, muito menos a prática do Tang Soo Do no Brasil, esse planejamento, esse projeto, ele passa a ser muito mais efetivo. Se chama Plano de Gestão Regional. Tá? Ele é um trabalho de mapeamento, levantamento, né? Sondagem
tá? Depois aí sim, o mapeamento e o recrutamento de colegas que sediariam ou concentrariam os esforços de expansão naquele lugar. É baseado na política, estratégia que se chama foquista, né, que você trabalha por focos de disseminação. É trabalhada também na organização de ondas, né? Nós executamos a primeira onda, a qual foi muito bem sucedida. Na primeira onda, nós graduamos aí 5 mestres, todos aqui do Rio, né? Quarto dan, todos estamos sendo graduados no quarto dan, todos os mestres, né? Porque para que haja uma organização horizontal, né? Eu acho isso muito interessante, muito bom, porque não haverão desníveis que não sejam provocados pelo próprio trabalho da pessoa. Se a pessoa trabalha muito, ele vai ter muitos alunos. Se a pessoa trabalha pouco, ele vai ter poucos alunos. Digamos que será feita a justiça profissional. Por enquanto, hoje, nós temos a certificação da Escola de Artes Marciais Jodorê, pela qual eu sou responsável, a Escola de Virtude Marcial, pela qual o mestre Nilber é responsável, e o Grupo Crescer, pelo qual o mestre Gilberto Gonçalves é responsável. Essas 3 escolas estão tecnicamente preparadas, né, certificadas para ensinar o Tang Soo Do e MMA no Brasil. O projeto é basicamente o mesmo. Todo mestre ele terá a liberdade de trabalhar da forma que ele melhor entender, desde que proteja e respeite os critérios de excelência profissional e de excelência técnica e filosófica, logicamente, da International Martial Arts Association Woodbury. A primeira onda, então, nós graduamos os mestres Nilber José de Souza, Gilberto Gonçalves, Paulo Sérgio Gil. Participa também do nosso esforço o mestre Alexandre Gomes, grão-mestre Alexandre Gomes do Taekwondo, né? Ele, graças a Deus, é uma pessoa muito ocupada, estava trabalhando lá nos exames de faixa do Hapkido, né? alguns eventos do Hapkido. Ele não pôde participar conosco do exame, mas é considerado um dos nossos mestres e um importantíssimo colega. Com certeza vai trabalhar muito com a gente no nível de aconselhamento marcial. Eu vou solicitar que ele seja o nosso conselheiro marcial. Tem que ser discutido ainda com todos os demais participantes, né? Também esses mestres que eu citei aqui agora, eles são mestres instrutores, né? Também foram graduados no quarto dan o mestre Calbi Pimenta e o mestre Marco Antônio Albacete, né? Eles não participaram talvez muito da parte de ensino, mas são pessoas extremamente importantes. O mestre Calbi Pimenta é uma pessoa de uma sabedoria notável e admirável. É atualmente nosso conselheiro-chefe. O mestre Marco Albacete, ele é diretor, mas ele vai trabalhar com essa questão toda estrutural das escolas, né, do que ele puder passar para a gente. É um arquiteto, é um engenheiro de segurança, né, e ele vai passar para a gente toda essa parte de tecnologia, know-how, de estruturas, para a nossa disseminação ser hospedada por lugares a contento, tá? Bom, participarão desse nivelamento, existe uma lista preliminar que nós chamamos de segunda onda,
com a graduação programada a princípio para ocorrer em dezembro de 2011, os mestres Maurício Dutra, que já é um dos nossos diretores, fundadores aí, mestre Leandro Bode da Cunha, ele é diretor, né, de saúde, mestre Antônio Roberto de Faria, mestre Alain do Carmo, mestre Rodney de Souza, mestre José Augusto Maciel Torres, mestre Jair Ferreira de Queiroz e mestre Cristiano de Oliveira. Esses senhores, eles, assim que em alguns dias, eles farão parte oficialmente da International Martial Arts Association no Brasil. Eles estão autorizados a desenvolver trabalhos. Nesse primeiro ano, desenvolver trabalhos de difusão nas suas regiões. Nesse primeiro ano, que é um ano de, digamos, de nivelamento e absorção, né, ainda sob algum tipo de supervisão minha, mais por uma questão de graduação, porque eu sou o que eles chamam lá de, o que se chama Sabumim, que é o mestre efetivo, né? Lá existe uma diferença no Tang Soo Do, International Martial Arts Association, entre quarto dan e mestre, né? Assim como o Kwon Janin é o presidente da associação somente, né? É o Kwon Janin, Kwon de escola. Então o Kwon Janin seria o instrutor chefe da escola. Bom, então o que deverá se desenhar na segunda onda é a criação da supervisão da região sul por parte do grão-mestre Alexandre Gomes, né? Uma diretoria no Paraná e uma diretoria no Rio Grande do Sul. Como já existem 2 estados, daí a necessidade da supervisão. Temos também a possibilidade de estarmos colocando uma diretoria estadual na Bahia, né? E também uma diretoria, caso haja o aceite de um colega, né? Caso haja a participação de um colega no norte. Então, da região sudeste Rio de Janeiro, a gente já está começando a trabalhar sul, nordeste e norte, né? Com efetivamente 4 estados a mais, não seriam 5 estados. Esse trabalho deve ser feito também mais ou menos com o mesmo processo que foi feito no Rio de Janeiro. Nós vamos então colocar diretorias estaduais a cargo desses mestres e supervisão regional a cargo de um dos mestres que pudesse se propor a fazer esse trabalho. Bom, eu deixei de mencionar, nós também temos aqui na primeira onda, nós estabelecemos também a existência de um núcleo no estado de Minas Gerais, né? Mais especificamente com a instrutora Regiane Din, lá na cidade de Monte Santo, que vai atender aquela área ali toda de interior de Minas, e também, como é fronteira com São Paulo, vai poder estender o atendimento aos profissionais de São Paulo que estiverem interessados em participar com a gente desse processo.
nivelamento dos alunos de GUB, ele é automático com o professor. Tá? Então, por exemplo, se eu nivelo um quarto dan, que tem 2 primeiros dans, e esses 2 primeiros dans dão aula em 4 dojans, todo este grupo de alunos, eles são nivelados juntamente com o mestre. Certo? No caso dos dans subordinados a esse mestre, isso conta também para o terceiro dan, segundo dan, primeiro dan. O quarto dan, então, que é o sabumim desse grupo, como ele receberá o nivelamento, ele transferirá o conteúdo para os alunos. Então esses alunos só prestariam o exame de nivelamento, não participariam do curso de nivelamento, porque eles são naturalmente nivelados, uma vez que o chefe da escola é nivelado. A nossa orientação para os alunos de GUB, o KIO, né? Primeira KIO, segunda KIO, Karatê, não sei como, acho que é assim que se chama, é que no exame semestral, no Tang-Soo-Do International Martial Arts Association, existem 2 exames por ano para os faixas coloradas. Exame de promoção. No próximo exame deles, eles já sendo nivelados juntamente, o mestre deles já estando inscrito, o professor, o instrutor já estando inscrito, no próximo exame deles, eles já substituiriam as sequências que seriam apresentadas na modalidade de origem pelos Hyans do Tang-Soo-Do correspondentes à graduação deles. Certo? E o que eles pudessem apresentar dali para baixo. Vale lembrar que no Tang-Soo-Do é importante que o aluno de um determinado GUB saiba o conteúdo até aquele GUB, e não somente como acontece às vezes, o aluno para de treinar a técnica dos GUBs anteriores. Então, vamos dizer, a organização do grupo é essa. A parte cadastral, ela deve ser feita o mais rápido possível, para que a gente providencie a documentação já no exame da pessoa. Então vamos dizer que o professor Iano, né, supondo, tem uma escola, tem a Rodori, e ele está se inscrevendo para o curso de nivelamento agora. Porém, ele já vai executar um exame de graduação na sua escola, dentro da International Martial Arts Association, em julho. Os alunos dele de GUB deverão então me apresentar o conteúdo de Hyan, os Hyans das faixas, tá? E o Yusosik de Hyan, que é a parte de luta combinada do Tang-Soo-Do, ele é muito semelhante aos Rambon Kirigi, Sebon Kirigi, Dobal Kirigi, todas as nossas lutas combinadas. Então o que ficou acertado é que no primeiro exame desse grupo, eles apresentariam técnica de luta combinada, de movimento combinado. No segundo exame, eles já apresentariam os Yusosik de Hyan correspondente à graduação. Então eles também teriam um ano para assimilarem o seu nível. O nosso trabalho de absorção de fusão, né, ele vai estar terminado em 5 anos. É um trabalho que ele está previsto para ser feito entre 2 e 5 anos, que daria 3 e 5 anos do momento que eu me inscrevi,
comecei a participar da International Martial Arts Association. Bom, daí para frente, né, nós estamos aí de portas abertas para quem mais quiser participar desse processo. É um processo, sabe, como vocês estão vendo, absolutamente transparente. Tudo é dito antes de ser feito, tudo é explicado antes de ser feito. Não tem por que ninguém achar que é coisa do outro mundo. Nós somos absolutamente contra dogmatizar os processos, torná-los secretos. Todas as comunicações são feitas e respondidas praticamente para todo o grupo envolvido no processo. Então, a princípio que eu saiba, não existem segredos. Se alguém os tem, que os guarde bem ou então que os revele, porque a verdade nos libertará a todos, né? Não devemos antagonizar com ninguém. É uma orientação que eu peço que todos sigam. Não antagonizem. Se as pessoas criticarem, elas estão exercendo o direito sagrado e democrático que eles têm. Se houverem ofensas, elas serão resolvidas da forma que se resolve ofensa, pelas formas civilizadas. Tá bom? Então, eu desejo uma boa sorte a todos. Sejam bem-vindos aí os novos participantes da segunda onda. Vocês vão ter o privilégio de ter o exame de vocês assistido pelo secretário-geral, né, mestre Carson, da International Martial Arts Association, e pelo presidente, pelo mestre Kim Yi, e pelo mestre John Dickinson, que é o nosso supervisor-geral aqui do Brasil. E que Deus nos proteja a todos, ilumine nossos caminhos, nos façam trabalhar de forma brilhante para que nós possamos trazer grandes experiências para os nossos alunos e muita dignidade e conforto para as nossas famílias. Lembre-se sempre que a International Martial Arts Association é uma entidade de escolas, certo? Escolas. A escola é o nosso maior tesouro e o faixa branca é o nosso maior termômetro. Se o nosso trabalho for bem feito, nós sempre teremos uma pirâmide bonita, faixas brancas na base e os professores no topo. Tanto sou.